Pai, senhor, queridos irmãos aí do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Quem nos fala é o professor Reinaldo. Nós vamos para mais uma lição nossa de EBD. Vamos orar. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos por tudo, pedimos que abençoe os teus filhos e filhas para que tire, peço que o Senhor abençoe eles para que tire o melhor proveito possível para a glória do teu nome. Queridos, vamos dar início à nossa lição de hoje, tá? Que tem essa temática aqui. Vamos lá. A nossa temática aqui hoje é essa aqui que está proposta. Os anjos caíram primeiro. Professor, por que que nós temos esse tema de que os anjos caíram primeiro? Você sabe por quê? A questão é a seguinte: às vezes nós só nos lembramos da queda do ponto de vista de Adão, Gênesis 3 ali. A gente só lê Gênesis 2, 16, 17, onde Deus diz: olha, pode comer de todo fruto da árvore do jardim do Éden, ali, todo fruto da árvore, de árvores que há ali no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, você morre. A gente só lembra ali, Gênesis 2, 16, 17, da proibição de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e Gênesis 3, ali, versículo 6, que diz que o fruto é comido. Então, na maioria das vezes, a gente só se recorda desse fato, mas nós não percebemos que anterior a esse fato houve uma queda. A queda não ocorre, em tese, no mundo físico com os seres humanos. A queda, ela ocorre no mundo espiritual. Ou seja, o próprio tentador ali, Satanás, que é o tentador, que está personificado naquela serpente, ele já tinha caído, tá? Porque a gente, normalmente a gente só observa só do ponto de vista de Gênesis 3, e ali a queda do homem, a queda do homem, a queda do homem. E esquece que antes dessa queda, professor, mas a serpente ali não era um animal qualquer, entendeu? Aí fica essa pergunta: será que a serpente andava? Será que a serpente não andava? Será que a serpente falava? Tem um apócrifo que fala, um apócrifo, eu acho que é a queda de Adão. Eu tenho esse apócrifo aqui, que fala que a serpente tinha pernas, que a serpente falava. A gente não consegue, a Bíblia não dá esses detalhes, tá? E a gente não pode dizer que era assim. E como Adão e Eva, eles estavam descobrindo o mundo, eles não eram oniscientes, eles já nasceram adultos. Tem todos, foram criados adultos, né? Não nasceram adultos. Foram criados adultos, por isso que Deus ia todos os dias ali como tutor, instruir eles. O que acontece? O que que a gente tem que analisar desse ponto de vista? Tudo era novo para eles. Então, o que a gente deduz? Não tem como provar. Quando Eva se depara com a cobra falando, a gente não sabe se ela já tinha visto um animal daquele, e aí ela falou: poxa, esse animal fala, os outros não, mas o que acontece? Você está entendendo? Poderia ser esse fato. Ela não era onisciente e estava descobrindo o mundo, e ela encontra um animal falando. Talvez ela pode ter deduzido, é o que eu estou dizendo. Talvez ela pode ter deduzido que haveriam algumas espécies de animais que falassem. E ela começa a dialogar. Você está entendendo? A Bíblia não nos dá esse detalhe, a gente tem que levar na presunção. Parece-nos que pode ter sido isso. E ela começa a dialogar, quando na realidade não era um animal qualquer, era o próprio Satanás ali personificado, entendeu? Pastor, mas onde está isso? Vamos lá em Apocalipse 12. Aí, que a serpente não era qualquer animal, a Bíblia diz. Agora, em que circunstância que a mulher começou a desenvolver o diálogo e não se assustou no animal falando? Para nós hoje, você encontrar uma cobra, um bicho falando, você vai correr 10 quilômetros de distância, não é isso? Você sabe que o animal não fala. Mas o que que a gente tem que levar em consideração? Nós não sabemos ali se eles já tinham toda a ciência disso, todo o conhecimento disso. Que eles foram criados adultos, não eram oniscientes, e estavam aprendendo e conhecendo o mundo. Nós não, nós temos a nossa vivência, por exemplo. É igual um bebê. Um bebê, ele não sabe que uma cobra vai picar ele, que um bicho vai picar ele, se ele pôr o dedo na tomada, e o pai e a mãe vai conduzindo ele, tutoriando ele para que ele não faça isso e não caia, ele não corra esse risco. Adão e Eva, embora fossem adultos, eles eram como bebês. Você está entendendo? Por que que eles eram como tanto? Até que estava em estado de inocência. Olha para você ver que mistério, ó. Estava em estado de inocência, era como bebês. Por quê? Embora fossem adultos, eles não tinham toda a ciência que nós temos. Eles não eram oniscientes, eles foram criados adultos. E ali Deus indo todos os dias era para instruir eles como o pai instrui o filho. Instrui o filho, ou seja, Deus era o primeiro tutor, o primeiro professor deles. É isso que a gente tem que ter noção. Então, parece-nos, não dá para provar, mas parece-nos quando ela encontra e depara com a Satanás personificado na serpente,
ela não tinha aquela dedução que havia, os animais não falavam. E ela vai conversar, porque ela vai conversar entendendo que era um animal comum. E que havia animais, talvez ela fosse assim, nossa, então tem animais que falam. Ela pode ter tido essa conclusão. E começou a dialogar. Você está entendendo? E quando, na realidade, ela estava descobrindo o mundo. Então, fosse hoje, a gente já sabe que não fala, mas e eles? Será que saberiam? Porque estava descobrindo o mundo. Vamos lá, ó. Apocalipse 12, ó. Versículo 9 diz assim, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, o que que você tem que entender? A serpente ali de Gênesis 3 era a personificação de Satanás. Professor, mas como que a mulher conversou? Será que os animais conversavam? A gente não tem essa informação, parece que não. Mas por que que a mulher conversou e não se assustou? Pode ser que ela estava conhecendo o mundo ainda e a hora que viu conversando, ela falou: poxa, tem alguns animais que falam e outros que não. E passou a conversar, dialogar, e não se atentou que era o próprio Satanás personificado ali. Então, parece-nos que seria isso. A gente tem como bater martelo. Que a serpente era a personificação de Satanás, a Bíblia diz isso. Agora, em que contexto a mulher foi lá e não se assustou? Parece-nos que poderia ter sido isso. Tá? Então. Só que quando Satanás induz os nossos progenitores, lá o primeiro casal, a caírem, a comerem do fruto proibido, se rebelando contra Deus, ele já tinha caído. Ele já sabia os elementos da queda, que era querer ser igual a Deus. Ele caiu querendo ser igual a Deus e induziu os nossos primeiros pais lá a quererem ser igual a Deus. Então, quando a gente analisa biblicamente, a gente tem que ter essa noção de que primeiro houve uma queda no mundo espiritual, foi a queda de Satanás e dos seus anjos, dos anjos que seguiram ele, um terço dos anjos. Então, olha aqui, aí você fala, professor, mas onde está isso? Satanás, um terço dos anjos. Apocalipse 12 e 3 está falando justamente do dragão que é ele. Olha aqui, o 9 vai dizer, ó, o grande dragão, a antiga serpente, chama Satanás. E olha o versículo 3, ó. E viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre a sua cauda, sobre as suas cabeças, 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas dos céus e lançou sobre a terra. Entende-se que essa terça parte das estrelas não eram astros inanimados que você olha aí no céu, numa noite bem de lua cheia, que não tem nuvens e vê aquelas estrelas. Não, entende-se que essas estrelas aqui eram seres angelicais. Essa era a questão. Desculpa, eu estou um pouco resfriado, viu, queridos? Mas essa era a questão, que eram seres angelicais. Não é nem resfriado, é uma tosse seca, né? Eram seres angelicais. Por quê, professor? Jó 38:7 diz que quando Deus criava, 38:4 ao 7, a seu tempo a gente vai dar uma olhadinha nesse texto, diz que quando Deus criava o mundo físico, os anjos, as estrelas da alva cantavam. 38:7 de Jó. Peraí, se as estrelas cantam, esses astros inanimados não cantam. Então, quem seriam essas estrelas? Essas estrelas seriam os anjos. Então, aqui em Apocalipse 12, quem seriam essas estrelas que o dragão no 9, Apocalipse 12, 9 diz que o dragão leva um terço que o dragão é Satanás. 12, 9 diz que o dragão é Satanás. E o versículo aí, acho que o 4 vai dizer que ele leva um terço das estrelas com sua cauda. O que que a gente entende? É uma linguagem simbólica para se referir a Satanás como dragão. Dragão é um personagem da mitologia, entendeu? Só que ele representa o quê? Destruição, morte e ruína. É aquilo que está relacionado com Satanás. Então usa esse símbolo do dragão para se referir a Satanás, que leva um terço das estrelas, que não são esses astros inanimados que a gente olha no céu. Esse um terço das estrelas que seriam, professor, esse um terço das estrelas seriam os anjos, que são utilizados também a palavra estrela de forma figurada ou simbólica para se referir aos anjos que o seguiram. Então, o que a gente entende dos anjos, que são milhões de milhões ou milhares de milhares, é um número muito grande, um terço seguiu a Satanás. Professor, mas da onde que a gente deduz que os anjos são milhões de milhões? 5:11 de Apocalipse vai dizer assim, ó. Então olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, ó, e dos seres viventes, dos anciãos, e o número deles era de milhões e milhares de milhares. Então observe, os anjos são compostos de milhões de milhares de milhares. É um número muito alto, é um número específico, mas muito alto. Tão alto que o escritor chegou a multiplicar pela cifra de milhões, tá? Então, desses milhões de anjos,
tá? Apocalipse 12 diz que o dragão, que é Satanás, derruba um terço das estrelas, que na realidade seriam os anjos, que são utilizados ali, tanto o termo dragão para se referir simbolicamente a Satanás, quanto o termo estrelas para se referir simbolicamente aos anjos, ou figuradamente aos anjos também, né? O termo estrelas, como algum queira, né? Mas observe bem, um terço dos anjos seria o Satanás. Um terço. Gente, o que a gente presume? A capacidade de persuasão de Satanás é muito grande. E aí as pessoas não se atentam a isso. A capacidade de persuasão é muito grande. Olha, ele persuadiu um terço dos anjos a segui-lo. Você tem noção disso? Aí ele vai lá e persuade o Adão e Eva, os nossos pais lá, a se rebelarem contra Deus. Então a capacidade de persuasão é muito grande. Por isso que a gente se pergunta, fala, meu Deus, mas como que o mundo está assim? Como que o mundo está destruído? As pessoas estão cegas. Queridos, a capacidade de persuasão, de convencimento de Satanás é muito grande. Aí hoje em dia a gente não consegue perceber por que que uma multidão segue em líderes terríveis, líderes terríveis. Aí você fala assim, mas por quê? Movido pelo ímpeto de Satanás. Entendeu? Como que uma multidão, meu irmão, aí você pergunta assim, rapaz, como que pode a Alemanha, o povo de Lutero, o povo da Reforma Protestante, que deu ali o brado da independência, já vinha antes, os movimentos reformadores, mas do Lutero, da Alemanha de Lutero, do pietismo alemão, seguir Hitler, um genocida como Hitler, como que pode isso? Movido pela força do príncipe desse mundo tenebroso, a capacidade de persuasão de Satanás é muito grande, queridos, muito grande. Então a gente não pode brincar com seus ardis. Se ele teve capacidade de ludibriar um terço dos anjos para segui-lo, se ele teve capacidade de ludibriar os nossos progenitores, se ele teve a ousadia de tentar o nosso Senhor Jesus, as pedras se tornem pães, pula daqui que Deus vai te socorrer, ali em Mateus 4, Lucas 4, adore a mim, eu te dou tudo que você quiser. Se ele teve a capacidade de tentar o Senhor Jesus, entendeu? E usar argumentos bíblicos, entendeu? Para tentar convencer o Senhor Jesus. Então a gente vê que Satanás usa a Bíblia. Ele vai trabalhar de acordo com as deficiências e as debilidades da pessoa. Então você tem noção como que é? E ele vai lá e consegue convencer um terço dos anjos a segui-lo. Então primeiro cai ele, leva um terço dos anjos, e depois cai a humanidade. Então os anjos caem primeiro. Quem? Satanás cai e leva um terço dos anjos. Está lá em Apocalipse 12, que são milhões de milhões. E depois a humanidade cai, tá? Olha aqui, ó. E houve a batalha, ó, houve, ó, textual nosso, ó. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos. Espera aí, no versículo 9 do Apocalipse 12, diz que o dragão é Satanás. Se o dragão é Satanás e ele tem anjos, quem são esses anjos? Os anjos que seguiram ele na rebelião. Tá ali todo o texto. O texto está dizendo, ó, os anjos de Satanás. Se ele tem anjos, ó, ele tem, ó, dragão e seus anjos. No versículo 9 do Apocalipse 12 vai dizer que o dragão é Satanás. Professor, se o dragão é Satanás e esses anjos seguiram ele, então quer dizer que ele tem um grupo de anjos que serve, sim, anjos maléficos. Nós teremos seria os demônios. Um terço. É muito, um terço de milhões de milhões. Olha a quantidade de demônios que não deve estar espatifada aí por esse mundo afora, dando todo esse trabalho para nós. E Satanás com toda essa capacidade de persuasão. Os dois textos que trabalham com a queda de Satanás está aqui em Ezequiel 28, do 13 ao 19, e também Isaías 14, ali, do 14 até o 17, uma coisa assim, tá? Também Isaías 14. Então, o que acontece? O que que a gente tem que observar? Se a gente lê esse texto de Ezequiel, a gente vai ver que ele estava no Éden, ó, versículo 13. Aí você fala, professor, mas que Éden é esse? Alguns entendem que se fosse o Éden mineral, um Éden que havia na terra antes da destruição de uma primeira criação de Deus. Não vou entrar aqui, que é um texto muito profundo, um debate de academia ali sobre a teoria do intervalo, a teoria do caos, a teoria do hiato. Não vou entrar nisso aqui, que aí a gente sairia da revista de EBD para entrar num debate muito profundo, sim, mais acadêmico, e não vou entrar. Mas a questão é a seguinte: o que que levou ele a cair? Orgulho e corrupção. Olha aqui, ó.
28:17, ó. Elevou o teu coração por causa da tua formosura. Orgulho. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ó. E aí vai dizer aqui, ó. Pela multidão, versículo 18, das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Veja, pela injustiça do teu comércio. Veja, corrupção. Corrupção é orgulho. Corrupção e orgulho derruba qualquer indivíduo. Qualquer indivíduo. E às vezes as pessoas estão na política e não se atentam para isso. O orgulho, a corrupção é a ruína de qualquer pessoa. Derrubou Satanás. E ele continua derrubando homens e mulheres hoje por orgulho e corrupção. Tanto é que Paulo fala que quando você vai consagrar um obreiro, não consagre um neófito. O que seria, professor? Um novo convertido, alguém que aderiu há pouco à fé. A palavra neófito é diretamente, ela é extraída direto do grego para o português, entendeu? Então, assim, é igual presbíteros. Presbítero é uma palavra transliterada direto para o grego para o português, que quer dizer ancião. E neófitos é alguém que há pouco aderiu à fé, ó. 3 e 6, 1 Timóteo, ó. Não neófitos, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Como assim, professor? Qual foi o pecado do diabo? A soberba, o orgulho e a corrupção. Ele achou que era mais que Deus, que era igual a Deus, que deveria ser reconhecido e tal. E aí Paulo fala aqui, ó, aconselhando, falou, não consagre bispo a alguém que converteu há pouco tempo, para que ele não se orgulhe. É óbvio, né, meu irmão? O camarada chegou ontem, você já coloca ele de pastor? E aí ele vai falar assim, poxa, eu sou bom mesmo, eu cheguei ontem, ó, e já sou pastor. Esse povo aí, esses obreiros aí que tá 20, 15 anos, nem conseguiu nem ser diácono ainda, ele vai se orgulhar, ele vai cair. A ruína, o orgulho é o princípio da ruína. O orgulho derrubou Satanás, derrubou o anjo, que era querubim ungido. Imagina a gente. Então devemos fugir desse sentimento de orgulho e vigiar com ele, porque ele tenta nos dominar e a gente tem que ter muita vigilância. Introdução: embora muitas vezes pensemos que tenha havido apenas uma queda, a do ser humano, registrada no livro de Gênesis 3, há de se pontuar que antes dessa houve outra queda dos anjos. Então, é isso que eu já falei para vocês. Às vezes a gente lê Gênesis 3, só fala ali daquela queda, mas antes dela teve a dos anjos. Encabeçada por quê? Pelo próprio Satanás, que era o querubim ungido antes de ser Satanás, tá? Ele era o querubim ungido. Então ele, ó, querendo ser semelhante ao Altíssimo, porque não dava para ser maior, Isaías 14:14, gerou no ser humano o mesmo sentimento: sereis como Deus. Então ele caiu querendo ser Deus. Isaías 14:14, eu vou ser semelhante a Deus, não dá para ser maior, que Deus é a sumidade de tudo, é absoluto, não dá para ser maior. Então ele disse, eu vou ser semelhante a Deus. Caiu. Aí ele chega ali para a mulher e fala assim: não, Deus não quer que vocês comam, porque o dia que vocês comer, vocês serão como Deus. Aí a mulher vai e come, querendo ser como Deus. Cai também, o homem também, ambos comem e caem. Então observe bem isso, ó. O originador do pecado, Satanás. O pecado surgiu no coração dele. E como? Ele errou o alvo. O primeiro a errar o alvo foi Satanás. Lembra que nós já estudamos com qual propósito o ser humano foi criado? Para adorar a Deus. João 4:24 vai dizer que nós somos criados para adorar a Deus. Esse era o alvo. E Satanás, ao invés de querer adorar a Deus, ele buscou ser adorado. Porque ele disse, ó, eu sou bom demais. Olha o orgulho no coração dele. Eu sou bom demais para estar aqui nessa gestão. Eu tenho que mandar em tudo. Então eu vou subir acima das estrelas, que não eram estrelas comuns, nós já vimos que eram seres angelicais. Ele disse, então eu vou ultrapassar todos os anjos e vou ter um trono igual a Deus. Não, maior porque não tem como ser maior, mas um trono igual a Deus. Não que ele queria uma cadeirinha de trono, porque Deus é um ser espiritual, ele não senta numa cadeirinha. Para ele falar trono, é uma linguagem simbólica para governo. Como diz lá em Apocalipse, que aquele que vencer, dar-te-ei sentar comigo no meu trono. Acho que é Apocalipse 3:10. Deixa eu ver se é isso aqui, ó. Ó, Apocalipse 3:10. 3:21, ó. Ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono. Então, o Senhor já está dizendo que o que vencer vai sentar comigo no trono. Apocalipse 3:21. Aí o crente já pensa, fala, rapaz, que tamanho que é esse trono? Deve ser grande, porque bem todo mundo fica igual o pardal no fio ali, espremidinho ali, tal, tal. Não, não. Esse trono aqui, uma linguagem simbólica para se referir para se referir a uma linguagem desfigurada, para se referir a reinar. Quem reina, reina no trono. Você está entendendo? Então, uma linguagem figurada para se referir a reinar. Quando Satanás diz, eu vou sentar,
exaltar o meu trono, ele está dizendo, eu vou querer reinar como Deus, querer ser rei. Isso aí está lá em Isaías 14:14, tá? Ó, deixa de ser, quando ele cai, ele deixa de ser chamado querubim ungido para se chamar o quê? Satanás, que quer dizer o quê? Adversário. A palavra é Satã, literalmente é um verbo, né? Um verbo quer dizer adversário, opositor, entendeu? Opor, se opor. A palavra Satã vem de se opor. A palavra literalmente Satã é um verbo que quer dizer opor. E diabolos, que quer dizer difamador, caluniador e adversário. Então, queridos, essa é a posição de Satanás, como diabo e como opositor e caluniador. Essa é a posição dele. Veja que antes ele era querubim ungido. Outro detalhe, a palavra Lúcifer não existe na Bíblia. Alguns extraem isso daquele que transmite luz e tal, tal. Mas Satanás, se foi um dia teve luz, hoje ele não tem. Então hoje Satanás não é Lúcifer. Porque alguns falam assim, ah, mas Lúcifer é aquele que transmite luz e tal, tal e tudo mais. Ué, se ele foi antes da queda. Então antes da queda ele poderia ser Lúcifer, que transmite a luz. Hoje ele não tem mais luz. Então hoje ele é Satanás e diabo. Então Satanás hoje é Satanás e diabo. Então a palavra Lúcifer não existe na Bíblia. Alguns dizem que é um uso do latim, relacionado àquele que transmite luz, aquele que tem luz e tal. Sim, se ele um dia teve luz, ele teve lá atrás. Ele pode ter sido Lúcifer, talvez antes da queda. Porque, tipo, hoje ele não é mais Lúcifer, hoje ele não tem luz nenhum, hoje ele é Satanás e o diabo. Então não existe a palavra Lúcifer na Bíblia, não existe a palavra no original Lúcifer. A palavra no original é Satã, de opositor, e diabolos no grego. No hebraico, Satã, e no grego, diabolos, quer dizer opositor, caluniador, adversário. A palavra Lúcifer é uma utilização da Igreja Católica, do latim, talvez aquele que transmite luz, tal, tal. Se ele transmite luz, foi antes da queda. Hoje, depois da queda, ele não é Lúcifer. Depois da queda, ele é Satanás, ele é opositor. Ele é diabo, ele é adversário. Ele foi Lúcifer, se ele foi antes da queda. Tá? Com esse sentido de transmitir alguma coisa boa, porque é só antes da queda. Então, depois da queda, ele não é mais. Aí a pessoa fala, ah, é Lúcifer hoje, Lúcifer hoje. Não, hoje não existe mais Lúcifer, tá? Quando, na realidade, não existe Lúcifer porque não tem esse nome, esse termo na Bíblia, tá? Não existe esse termo, tá? É um termo latim aplicado para ele, um adjetivo aplicado para ele com o sentido de que transmite luz, mas hoje ele não transmite luz nenhuma. Então, se ter algum momento ele pôde ser chamado Lúcifer, ele deveria ter sido chamado antes da queda, depois da queda, não mais. Depois da queda, ele é Satanás, ele é diabo, ele é adversário, ele é acusador, ele é caluniador. Hoje ele não é Lúcifer mais. Se um dia ele foi, se a gente pudesse usar esse adjetivo, seria antes da queda. E embora não esteja na Bíblia. Então, melhor de chamá-lo de Satanás e diabo, e que são os adjetivos que ele é hoje, tá? Satanás usa a estratégia de caluniar Deus ao homem. Qual que é a estratégia dele? Calunia Deus ao homem. Ele chega ali, queridos, e diz assim, ó. Ele vai dizer assim, ó, para, ó, a habilidade de Satanás caluniar, visto no início da humanidade, ó, ele difama Deus para Eva, porque ele vai dizer assim, ó, Deus sabe que no dia que vocês comerem dessa fruta, Gênesis 3:5, vocês serão como Deus. O que que ele está querendo dizer? Deus é egoísta. Deus tem um segredo. Deus escondeu algo de vocês. Só Ele quer ser onipotente, onipresente, poderoso. E Ele sabe que o dia que vocês comerem desse mistério aí, vocês vão ser igual a Deus. Então, Deus é ambicioso, egoísta. E Ele quer só para Ele todo o poder. Por isso que Ele, se vocês não comerem. Queridos, falei para vocês, Ele tem uma lábia enorme. Por isso que nós vemos assim, por isso, queridos, que a gente olha hoje em dia, a gente vê alguém caído, alguém no pecado, alguém na ruína, alguém nas drogas, alguém na destruição, alguém na miséria, alguém na bebida, alguém. Aí você fala, mas como que a pessoa faz uma coisa dessa? Sendo que existe um caminho muito melhor. A ilusão de Satanás. Satanás, ele consegue convencer, ele tem uma capacidade de persuasão enorme. E a pessoa fica cega. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele consegue cegar, ele consegue convencer, ele consegue ludibriar, ele consegue enganar. Ele tem uma capacidade de persuasão enorme. Ele convenceu um terço dos anjos, ele convenceu os nossos pais a cair na lábia dele e achar que Deus era mau e comerem do fruto. Você percebeu a capacidade de persuasão que Satanás tem? E a gente fica aí de alegre, tratando ele com cuidado. Não, nós devemos vigiar os seus ardis. Ele acusa, desculpe, queridos, ele acusa o homem diante de Deus,
e acusa Deus diante do homem. Ele chegou para Eva e falou assim: não é. Se vocês comerem fruto, vocês são igual a Deus. Deus é egoísta. Eva foi e comeu. Satanás também usa a mesma estratégia agora de caluniar o homem para Deus. Caluniou Deus para o homem. Chegou para ela e falou assim: Deus é egoísta. Deus é ambicioso. Ele não ama vocês. Ele escondeu que esse fruto vai deixar vocês ser igual a Deus. Por isso que ele não quer que vocês comam. E aí eles caíram. Aí ele chega diante de Deus, quando o Senhor Deus elogia Jó, ali em Jó, capítulo 1, versículo 9 a 11. Satanás disse: Ah, Jó não é tudo isso aí, não. Jó não é tudo isso que o Senhor está falando, não. Serve Jó a Deus debalde, o Senhor dá tudo, ou em vão, o Senhor dá tudo que ele precisa. Claro que ele vai servir. Jó é um ambicioso, serve a Deus pelos bens, pelo patrimônio. Jó não é tudo isso, não. Veja, ó, diante da Eva, ele chegou e falou assim: Deus é egoísta. Deus escondeu isso de vocês porque esse fruto vai deixar vocês ser igual a Deus e só Ele que é ser onipotente, onipresente, poderoso, eterno, soberano, sublime, o rei e tudo mais. Ele é egoísta, ele não quer que vocês sejam igual a ele. Comendo esse fruto, vocês vão ser igual a ele. Por isso que ele disse que para não comer. Aí ele foi lá e acusou Deus de egoísmo para Eva. Aqui ele acusou quem? Acusou Jó de interesseiro para Deus. Jó só serve a Deus porque o Senhor dá tudo para ele, tira tudo que ele tem. Aí Deus vai lá e fala, então tira. Ele tirou todo o patrimônio e matou os filhos. Aí voltou, e aí? Mas ainda tem a saúde. Então vai lá e mexe na saúde dele. E tira toda a saúde. Ficou a mulher para falar no ouvido dele, depois veio os amigos para falar no ouvido dele. Então observe que, olha a estratégia dele. Satanás, a tentação e a responsabilidade humana. Outro que a gente tem que se atentar. Satanás, ele seduz, tá? Ele seduz, ele não coage ninguém, tá? Somente seduziu ao erro. Então, ninguém é coagido. Porque a gente tem um problema hoje em dia na comunidade evangélica que a pessoa pega, ela fala assim, o inimigo, o inimigo, o inimigo. Só que ela esquece que ela tem responsabilidade. Ele apresenta o prato, ele apresenta o prato. Mas é nossa responsabilidade resistir. Como diz Tiago aqui, ó, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Responsabilidade de resistir é minha. Como o Senhor Jesus resistiu. Entra lá, fala do pão, o senhor replica. Fala de pular do penhar, pular, o senhor Jesus replica. Fala de adorar ele, de receber todos os reinos e se adorar, o senhor Jesus replica. É nossa responsabilidade agir igual o Senhor Jesus fez. Quando Satanás vem com seus pratos, resistir. Agora a pessoa cai e vem. Foi inimigo, como se ela não tivesse responsabilidade nenhuma. Então vamos disciplinar o diabo. Então, existe esse erro aí de a pessoa querer pôr tudo culpa no diabo, quando na realidade já tem sua responsabilidade. No contrário, todo mundo seria absolvido, tá? E apenas Satanás seria condenado. Ó, embora tentado, o homem é responsável por suas escolhas. Satanás, ele engoda, ele engana, ele seduz, mas o homem e a mulher têm responsabilidade das suas escolhas. Estratégia de Satanás não é coação, mas sedução. É o que nós falamos. Como que ele atua? Na sedução. Então, nós temos o ser humano tem sua responsabilidade de cair na lábia de Satanás, que atua na sedução. O que teria derrubado Satanás? Nós já falamos, ó, a missão de ser igual, maior que todas essas outras criaturas. Quando ele diz aqui, ó, Isaías 14:13, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, nós já falamos, isso não são estrelas comuns. Se você ler em Jó 38, 4 ao 7, vai falar ali no versículo 7 sobre estrelas da alva, que são anjos. O que ele está dizendo no primeiro momento? Seria semelhante aos outros anjos. Primeiro sentimento dele. Depois, a segunda missão que ele desenvolve ali, ser semelhante a Deus. Exaltarei o meu trono, que é o quê? Vou ser soberano, vou governar soberano, e serei semelhante ao Altíssimo. Infelizmente, essa atitude dele não deu certo. E aí ele cai, tá? E ele começa a sua decadência. E no primeiro momento, ele perde o acesso às regiões espirituais. Nós sabemos que há vários céus, várias regiões espirituais, não sabemos bem onde fica, tá? Mas há várias regiões espirituais. Paulo fala do terceiro céu ali. Salomão, dado momento, ele fala assim: nem o céu dos céus pode conter a Deus. Então, nem o céu dos céus, já deu três, já nem o céu, nem os céus
Já dá dois do céu, já dá cinco, pode conter a Deus. Então há várias regiões espirituais, mas Satanás é expulso dessa região espiritual e fica aqui mais ou menos nessa região do céu galáctico. Na grande tribulação, Apocalipse 12 ali, você vai ver no versículo 9 ali, ele é lançado na terra. E depois, quando termina a grande tribulação, Apocalipse 20, versículo 1, ele é lançado no abismo. No final do milênio, Apocalipse 20, versículo 10, nos diz que ele, deixa eu só conferir aqui, tá certo. Nos diz que ele será lançado no lago de fogo. Então ele começa a cair, né? Ele perde acesso às regiões superiores, cai ao céu galáctico, fica ali até a grande tribulação atuando por aí. Depois ele vai cair de novo e vai ser lançado no abismo, sai por um pouquinho de tempo e é lançado definitivamente no lago de fogo. Então ele caiu. Em tese, ele conseguiu um pouco dos seus planos, né? Ele não queria ser igual a Deus. Sim, ele ficou um Deus menor, né? Que primeiros, segundo Coríntios 4:4 diz que ele virou o Deus desse século, né? Ele não queria ter um trono. Sim, ele teve um trono menorzinho, né? Que agora, João 14:30 e 16:11 diz que ele virou o príncipe desse mundo tenebroso. Então, ele teria algum trono, tá? E tem um certo domínio, né? Ele não queria um reino, ele tem um reino que é o reino do quê? Do sistema hoje que o mundo jaz no maligno. Então, em certa certinho, ele conseguiu um pouco do seu intento. Ele virou o Deus desse século, ele teve um trono porque ele virou o príncipe desse mundo tenebroso, você está entendendo? E ele tem um reino, que é o reino que o mundo jaz no maligno, no sistema. Por isso que essa baderna, porque ele é o rei dessa baderna, sistema aí que nós vemos hoje, que sempre é rebelde contra Deus. Queridos, vamos finalizar por aqui então. O que você vai abordar? Que a queda ocorre primeiro no mundo espiritual e depois ela se estende ao mundo físico, tá? Então essa vai ser a sua abordagem, tá? Essa vai ser a sua abordagem e durante a escola de EBD sua, beleza? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus Pai, abençoe os teus filhos e filhas que irão assistir essa aula, que tire o melhor proveito possível para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amados, Deus abençoe, boa semana, uma semana abençoada, uma aula abençoada de EBD para a glória do nome do Senhor Jesus. Tudo de bom. Deus abençoe você.